ao homem. Mas uma coisa é certa, que Jesus Cristo, ele continua sendo o mesmo, no qual quando nós buscamos ele verdadeiramente, ele nos exalta, porque ele quer o melhor para aqueles que os buscam, em verdade e em espírito. Nós vimos aí as corrupção, os assassinatos, os roubos. São homens ricos, homens que têm bastante dinheiro, mas eles querem mais, e com isso eles roubam, eles enganam, mas é porque eles não conhecem Cristo, eles não buscam a Cristo, e que quando o homem não tem comunhão com Cristo, ele passa a se corromper. Mas quando nós se voltamos para Cristo, quando Cristo passa a viver nas nossas vidas, nós mudamos as nossas atitudes e as nossas opiniões. Amém, irmãos? E desde já eu queria deixar uma mensagem aqui, no qual Deus ele colocou no meu coração. Está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 1. Vamos ler só o versículo 1, a gente faz um resumo do capítulo todo. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz assim. O texto é: Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe dos exércitos da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramentos aos sírios, e este varão homem valoroso, porém leproso. Amém, irmãos? O texto é: Naamã é curado da lepra. Naamã era um chefe dos sírios, um general do exército sírio. Ele comandava, com certeza ele tinha muitos bens, ele era um homem próspero. A sua família, a sua mulher o amava, ele era considerado pelos soldados sírios. Mas a pergunta é: será que Naamã, apesar de tudo isso, de ele estar por cima de todas essas coisas, será que Naamã, ele era feliz? Naamã era um homem próspero, com certeza, por ser general, por ele ser capitão do exército sírio, por ele ser um homem valoroso, mas com certeza ele não era feliz. Porque apesar de tudo, ele era doente de uma doença no qual naquele tempo não tinha cura, no qual era a lepra. Apesar de ele ser isso ou aquilo, ele era leproso. E nesse período, nesse tempo, no Antigo Testamento, os leprosos, eles ficavam isolados. Eles não viviam em comunhão com a sociedade, porque a lepra, ela era uma doença que era contagiosa, e por isso os leprosos ficavam isolados e não viviam em comunhão com a comunidade. Mas por Naamã ser um homem valoroso, um homem guerreiro, e por Deus ele conceder a Naamã, o exército sírio, vários livramentos, ele continuava junto com o exército. Amém, irmãos? E por isso Naamã continuava, mas com certeza ele não era feliz. Ele era um homem próspero, um homem valoroso, um homem guerreiro, um chefe do exército. É justamente o que acontece hoje. Muitos homens são prósperos, são homens abençoados por Deus, tem muitos bens materiais, mas tem uma família, tem uma esposa que o ama, mas não é feliz. Por quê, irmão? Por que esse homem não é feliz? Porque ninguém é feliz não tendo comunhão com Deus. Ninguém. Por mais que você seja próspero, por mais que você tenha bens materiais, por mais que você tenha isso ou aquilo, mas se você não tiver uma comunhão com Deus, com certeza você não é um homem feliz. E aqui, meus queridos ouvintes, você pode ter certeza que Naamã, ele não era um homem feliz. Apesar dele ser chefe, apesar dele estar em frente do exército sírio, mas ele era leproso. Como muitos hoje em dia, apesar de ter isso e aquilo, eles têm lepra. Mas lepra, irmão, não. A lepra aqui não é uma lepra, é uma doença incurável. Mas a lepra que eu quero dizer hoje em dia é o pecado. São situações na vida do ser humano no qual ele não tem cura, se ele não buscar verdadeiramente Jesus.
se ele não buscar verdadeiramente o Salvador. Você pode ter bens materiais, você pode ter uma família, você pode ser próspero, mas se você não tiver uma comunhão com Cristo Jesus, você não é feliz. Porque se você não tem uma comunhão com Cristo, você está exposto ao inimigo. E o que o inimigo veio, para que o inimigo veio? Para matar, roubar e destruir. No qual, quando nós não temos uma comunhão com Cristo, nós estamos expostos. E o inimigo, qualquer momento, ele pode se apoderar das nossas vidas, da nossa saúde, dos nossos bens materiais. É isso. E aqui o Naamã, ele era leproso. Ele era um chefe, mas ele era leproso. Ele não era um homem feliz. E nesse período havia guerras entre a Síria e Israel. E chegou um período que a Síria, em conflito com Israel, eles pegaram uma escrava, pegaram uma moça e que essa moça se tornou uma escrava. E essa moça era desse período, nesse caso, ela era israelita, ela conhecia o Deus Todo-Poderoso. E Naamã, por ser sírio, por não ser conhecedor da palavra de Deus, com certeza ele vivia em meio da bruxaria, em meio da feitiçaria, e o que eu posso imaginar, e eu creio pela fé, que Naamã procurou de todas as formas procurar a cura. Mas ele não encontrou, porque tem certas coisas na nossa vida, certas situações, porque nós só podemos ser curados, ser livres, ser libertos através de Jesus Cristo, através de Deus. E Naamã, com certeza, ele procurou de todas as formas a cura, mas ele não conseguiu. E essa escrava israelita, por ser conhecedora da palavra, por ser conhecedora de Deus, por ela crer que Deus ele tinha todo o poder, ela teve pena. Como hoje eu creio, por ser conhecedor da palavra de Deus, eu tenho pena de muitas pessoas que vivem em meio do pecado. A gente passa em certas situações e em certas ruas que a gente vê pessoas escravas do pecado. A gente vê pessoas drogadas, pessoas que vivem em meio aos roubos, pessoas que, apesar de ter uma boa vida, uma boa expectativa de vida, bom trabalho, mas fazem coisas que não é do agrado de Deus. Por quê? Por quê, irmão? Porque certas pessoas vivem em boas vidas, têm bom emprego, têm uma família, mas vivem em meio ao pecado. Meu querido, eu quero te dizer, como eu acabei de dizer, que não tem como o homem se afastar do pecado, se afastar de certas situações na vida, sem a presença de Deus. Porque o inimigo, por qualquer situação, por qualquer motivo, ele entra na mente do ser humano. Muitas pessoas que, apesar de estar vivendo em comunhão com Cristo, entre aspas, por estar em igreja, estar buscando comunhão, mas por certas situações, ele deixa a desejar. Porque o inimigo, ele passa a ser mais forte. Por isso que nós temos que estar diariamente em comunhão com Cristo, buscando, orando, jejuando, buscando de todas as formas a face de Cristo, para que ele não venha entrar nas nossas mentes, para que nós não venhamos se corromper com o sistema, porque o sistema faz com que nós venhamos se corromper. Mas se nós estivermos em comunhão com Cristo, nós não vamos se corromper, porque Cristo Jesus, ele se torna o nosso alicerce, um bloqueio para que o inimigo não venha entrar nas nossas vidas. E Naamã, eu lendo essa palavra, imaginando e crendo, eu olhando pela fé, Naamã, ele escutou a escrava, que era israelita, conhecedora da palavra. Com certeza a escrava, ela falou um testemunho para ele. Infelizmente muitos não ouvem os testemunhos dos homens de Deus, das mulheres de Deus. Como muitas vezes aqui nós falamos do nosso testemunho, que Deus ele mudou, que Deus ele nos purificou, mudou nossa situação. E eu creio que muitos aqui viviam em meio ao pecado, mas conheceu Cristo Jesus, passou a viver em comunhão com Cristo, e Cristo mudou a vida, porque Cristo ele tem esse poder. Quando nós passamos a buscar Ele, verdadeiramente, Ele muda, Ele nos transforma. E Naamã, ele ouviu, ele escutou aquela escrava, e ele creu que Deus ele tinha o poder de mudar a situação dele. Ele era leproso, ele não tinha cura. Muitos falaram, não, eu posso imaginar que muitos falaram para ele, não, a sua lepra não tem cura, a sua situação é impossível de você ser curado, você pode fazer o que for, mas você não vai ser curado, porque a lepra nesse período, irmãos, não tinha cura. Mas a escrava israelita, conhecedora da palavra, sabedora que Deus ele tem todo o poder, e que Deus ele faz o impossível na vida de quem que seja, por mais que a sua situação seja complicada, por mais que a tua situação, meu querido, nos tenha dito que não tem cura,
que não tem perigo de você se libertar, se salvar, de você se curar, mas eu quero te dizer nesta noite, em nome de Jesus Cristo, você tem cura, você tem libertação, você pode mudar a tua situação no momento que você se voltar verdadeiramente para Cristo. E Naamã, ele creu, ele ouviu a escrava e foi até Israel. Ele saiu da Síria, era muitos quilômetros, mas ele creu, ele imaginou, ele teve a certeza que Deus ia mudar o quadro da vida dele. E ele não duvidou não, irmãos. A palavra de Deus diz que ele pegou e juntou 1, 2, 3, eu não sei a quantidade, e foi de encontro ao homem de Deus, porque ele tinha certeza que Deus ia mudar o quadro, que Deus ia fazer com que ele mudasse a sua situação, que Deus ia curar a sua lepra. E ele foi de encontro ao homem de Deus, mas Naamã, apesar de tudo, apesar dele ter ouvido a escrava, de ter ouvido que Deus ia mudar a sua situação, ele não tirou o orgulho. Ele continuou com o orgulho no seu coração e foi de encontro ao homem de Deus, no qual a escrava lhe falou que tinha em Israel profetas e que os profetas que eram usados por Deus ia lhe dar uma palavra e que através dessa palavra Naamã ia ser curado. E Naamã, ele foi de encontro ao homem de Deus, mas ele ainda continuou com orgulho no coração, com a soberba. É o que acontece com muitos ainda, querem que Deus seja submisso a eles, por ser homens que são prósperos, têm uma posição financeira boa, e imaginam que isso vai fazer com que Deus venha a ser submisso a ele. Meu querido, Deus, ele não é submisso a ninguém. Deus é Deus, Deus ele é o Deus do impossível, Deus ele é o poderoso. Se você quiser conseguir alguma coisa de Deus, meu querido, você tem que se humilhar, você tem que se voltar para Ele. E Deus, ele coloca situações na nossa vida, não que Deus ele queira que ele faça isso, mas não, ele concede situações na nossa vida para que nós venhamos se humilhar, para que nós venhamos reconhecer que ele é Deus. E Naamã, ele foi a Israel, ele foi de encontro ao homem de Deus. Naamã, ele queria ser curado, como muitos, eu creio que estão aqui nesta praça, querendo alguma coisa de Deus, mas não tem a humildade, não querem reconhecer, não querem ser submissos a Deus. Meu querido, seja submisso a Deus, ouça a voz de Deus, tenha humildade, reconheça que Deus, ele é soberano, e que você, sem Deus, você não é nada, e Deus sem você, ele vai continuar sendo Deus, porque Deus é Deus hoje, amanhã e sempre. E Naamã, ele ouviu. Ele procurou de todas as formas. Eu posso imaginar, eu posso crer, eu posso ver pela fé que ele procurou. Ele era um homem próspero, um homem rico. Ele procurou os magos, os feiticeiros, os bruxos, de todas as formas para conseguir ser curado da lepra. Mas, meu querido, tem certas situações que só Deus na causa, e ele não foi curado. Como muitos não vão ser curados, muitos não vão ser libertos, não porque eu esteja aqui jogando uma palavra de praga, é porque não, meu querido, não tem certas situações que só Deus. Você tem que se humilhar, você tem que se prostrar, você tem que ir de contra Deus, para que Deus venha te libertar, para que Deus venha te salvar, para que Deus venha fazer uma mudança na tua vida. Deus venha fazer com que a tua lepra, o teu pecado, a tua situação maligna que tu vive hoje, venha cair por terra. Se humilhe, meu querido. Não vá de encontro a Deus com a soberba, com o orgulho, porque você não vai encontrar nada, você não vai conseguir nada, porque Deus ele não é submisso a ninguém. Deus, ele exalta os humildes, e ele não quer acordo com os soberbos, com os orgulhosos. Deus, ele fica feliz quando uma pessoa se humilha, quando a pessoa reconhece que ele é Deus. E a palavra de Deus, meus queridos, diz que Naamã foi de encontro ao homem de Deus. E ele imaginou que no momento que ele chegou a Eliseu, chegou ao homem de Deus, ele imaginou que iam fazer uma grande festa, que imaginou que ia botar um tapete vermelho, ele imaginou que o homem de Deus ia de encontro a ele, mas para que Naamã quebrasse a cara, quebrasse o orgulho, para que ele visse que ele não tinha capacidade de fazer com que Deus viesse ser submisso a ele, o homem de Deus nem foi de encontro a ele. Meu querido, quando você vai com orgulho na presença de Deus, Deus nem quer nem saber de você, Deus nem te escuta. Mas quando você vai com humildade, com reconhecimento, quando você vê que Deus, ele é o soberano,
o poderoso, o que pode fazer o impossível, quando você reconhece isso, aí Ele se volta para você e Ele muda o quadro, a situação das nossas vidas. E Naamã foi. E no momento que ele foi ao encontro ao homem de Deus, que ele viu que não fizeram festas, que ele imaginou que o homem de Deus ia só pegar e falar para ele: Naamã, tu vai ser curado. Ia tocar na lepra de Naamã e a lepra ia cair por terra. E ele viu que não era da forma que ele imaginava. Porque, meu querido, não é da forma que nós imaginamos. Quando nós queremos ser curados, ser libertos, quando nós queremos uma libertação para o nosso familiar, quando nós queremos um emprego, ou seja lá o que for, através de Deus, nós temos que se humilhar, nós temos que reconhecer, nós temos que ir na presença de Deus, sabendo que Ele é Deus, que Ele não é submisso a nada que nós queremos, que tudo que acontece é de acordo com a vontade dEle. E Naamã foi com orgulho. Até nesse momento ele estava com orgulho, com o coração de soberba, e ele foi de encontro. No momento que o homem de Deus falou que ele tinha que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ele se indignou, porque assim tinha rios limpos, tinha rios com água cristalina. Mas, meu querido, Deus, quando Ele quer fazer coisas na nossa vida, Ele faz de acordo com a vontade dEle. E para que Naamã fosse curado da sua lepra, ele tinha que obedecer à voz de Deus. Porque Naamã não ia ser curado da forma que ele queria. Da mesma forma eu digo para você, eu digo para os irmãos, isso serve para mim também. Quando nós queremos alguma coisa de Deus, nós temos que ouvir a voz de Deus, da forma que Ele quer, da forma que Ele quer que nós venhamos fazer. Não é da nossa forma não, meu querido. Naamã, ele ouviu o testemunho daquela escrava. Muitos, infelizmente, não dão ouvidos à voz de Deus, os nossos testemunhos. Antes de eu pegar e aceitar Jesus, eu tinha visto a maravilha que Deus fez na vida de muitos. Eu estava numa situação complicada, mas eu passei a ver pessoas que estavam mais miseravelmente falando do que eu. E eu passei a ver aquilo com outros olhos. E eu vi que Deus, Ele poderia fazer a mesma coisa que Deus fez na vida daquele irmão, daquela pessoa, Ele poderia fazer na minha vida. E para que Deus pudesse fazer na minha vida, eu tinha que se humilhar, eu tinha que se voltar, eu tinha que passar a servir a Deus. E foi isso que aconteceu na minha vida. Para a honra e glória do nosso Senhor, hoje eu estou aqui, hoje eu sou outro homem. Deus, Ele me mudou, Deus me moldou, e hoje eu estou aqui. E Naamã continuou com orgulho, e ele não quis mergulhar no Rio Jordão, porque ele sabia, porque ele viu que, ele sabia, ele tinha certeza que na Síria tinha rios de água cristalina. E ele queria voltar, como muitos voltam. Muitos não mudam a vida, porque voltam, não querem dar ouvidos à voz de Deus. Meu querido, tire o orgulho do teu coração. Escute a voz de Deus, se humilhe, meu querido. Porque você, com esse orgulho, você vai viver nessa vida desgraçada. Você vai viver com essa lepra que é o pecado. Você vai continuar com as portas fechadas para você. Porque o orgulho faz com que Deus, faz com que nós tenhamos um bloqueio. Porque o orgulho faz com que Deus não venha se aproximar de nós. Mas quando nós se humilhamos, quando nós se prostramos, quando nós reconhecemos que Deus, Ele é soberano e Ele pode mudar a nossa vida, Ele se chega até nós e muda o quadro da nossa vida. E no momento que Naamã ia voltar, os soldados falaram para ele: Naamã, se o homem de Deus tivesse falado uma coisa difícil para tu fazer, você fazia. Porque tu não ouve a voz do homem de Deus e mergulha no Rio Jordão as 7 vezes no qual o homem de Deus falou? E aí foi aí que Naamã
orgulho, e ele viu que se não fosse dessa forma, a sua lepra não ia ser curada. E Naamã fez de acordo com a voz de Deus. Meu querido, o orgulho faz com que nós venhamos ter essa lepra incurável. O orgulho faz com que nós venhamos se afastar de Deus. E Naamã reconheceu que aquele homem estava sendo usado por Deus e que Deus ele poderia lhe curar a sua lepra. E foi aí que Naamã foi no Rio Jordão e mergulhou. Meu querido, se você tentou uma vez, 2, 3, 4 e você não foi curado, se você não foi liberto, continue tentando, reconheça que Deus é soberano e mergulhe na palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é o poder de Deus. A palavra de Deus é a única coisa que faz com que o homem venha se libertar. Porque a palavra de Deus ela é a verdade, ela é a vida. A palavra de Deus faz com que o homem venha seguir o caminho no qual o leva à salvação. E Naamã ele mergulhou, ele teve a fé, ele escutou aquela serva, aquela escrava. E no momento que Naamã pegou, começou a mergulhar 1, 2, 3, 4. E na 7ª vez que Naamã, que era orgulhoso, que ele era soberbo, mergulhou a 7ª vez, a palavra de Deus diz que a lepra caiu. Meu querido, quando nós reconhecemos, quando nós aceitamos a Deus verdadeiramente, em espírito e em verdade, a lepra cai, meu querido, não tem como. Quando nós reconhecemos que Deus ele é soberano, que Deus ele pode fazer maravilhas na nossa vida, o pecado se afasta. Quando nós passamos a buscar mais e mais e mais e mais a face de Cristo, não tem como o inimigo não se afastar de nós. É difícil, não é fácil, mas você tem que se afastar do pecado, você tem que reconhecer Deus, você tem que se humilhar. Eu não quero que você venha se humilhar para mim e para os irmãos, se humilhar para Deus, porque Ele é o único que pode mudar a nossa situação. E Naamã, ele reconheceu, ele creu, e a lepra foi curada, e ele disse, verdadeiramente, só em Israel existe um Deus verdadeiro. Meu querido, não tem João, nem Pedro, nem Raimundo, ninguém, a não ser Jesus, que pode lhe curar, que pode lhe salvar, que pode fazer algo na tua vida, para que você venha deixar o pecado. Meu querido, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, hoje eu estou aqui, porque eu reconheci, porque eu tentei de várias as formas. Com certeza Naamã também ele procurou de todas as formas. Meu querido, não tem outra forma, não tem isso, nem aquilo, seja lá o que for, a não ser Cristo Jesus. E hoje, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, eu estou aqui, e com prazer, porque se não fosse pela sua misericórdia, eu não estaria aqui, porque eu vivia em meu pecado. Com certeza eu já estaria eu tenho plano de saúde, graças a Deus. Plano de saúde não, eu tenho um plano funerário. Eu não estaria no Bom Jardim, eu estaria no Jardim do Éden já, com certeza. Mas meu querido, não queira morrer em meio ao pecado. Procure Cristo Jesus, para que você tenha a verdadeira felicidade, no qual Naamã não tinha. Com certeza Naamã ele era guerreiro, ele era chefe do exército sírio, mas ele não tinha felicidade, como muitos não têm. Muitos têm isso, têm aquilo, mas não têm a felicidade. Se você não tiver Cristo Jesus, você não tem felicidade, porque a felicidade ela só está em Cristo Jesus, no qual ele é o único que pode te dar. E para a honra e glória do nosso Senhor, eu posso dizer que eu sou um homem feliz, não porque eu tenha isso, tenha aquilo, porque o que Cristo Jesus, Ele me concede, é o que me basta. E hoje eu vivo pela graça, pela misericórdia do nosso Senhor, e o que Ele me dá, o pouco que Ele me dá, para mim é muito, porque quando o muito com Deus, o pouco com Deus, Ele se torna muito, porque está aí, muitos estão aí, ganhando milhares e milhares de dinheiro, mas estão aí em meio à corrupção, em meio ao roubo, porque não tem Cristo Jesus. Porque quando você não tem Cristo Jesus, você pode ganhar rios de dinheiro, mas você está livre, você está exposto a entrar nesse sistema capitalista, nesse sistema faz com que nós venhamos se corromper. Mas quando você tem Cristo Jesus, você não se corrompe. Quando você tem verdadeiramente, porque muitos dizem ter, mas não vivem o que dizem. Muitos estão aí se corrompendo, roubando,
Porque não tem Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus, ele é a verdadeira felicidade no qual o ser humano pode ter. E desde já eu agradeço esta rica oportunidade, em nome de Jesus.